Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor está no nosso meio, igreja, aleluia. Desde quando nós chegamos aqui, o Senhor já está aqui, nos esperando para adorarmos a Ele, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Amados, aleluia, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 9, verso de número 14 em diante. Aleluia, meu coração palpita, minhas pernas estão bamba, porque Deus está no nosso meio, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, como é bom sentir a presença de Deus, aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, o título na minha versão está como Jovem Lunático. E diz assim: quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo que toda a multidão vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discutes com ele? Com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes e vai se secando, aleluia. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhe, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Somente até aí. Vamos fechar os nossos olhos? Oh, Pai Santo, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de infinita graça e infinita misericórdia. Aqui estamos na sua casa, aqui estamos na sua presença. E obrigado pelo Senhor já estar em nosso meio através do Espírito Santo, operando em nosso coração, Senhor. Senhor meu Deus, aqui estou, Senhor, com a responsabilidade de falar da Tua palavra ao Teu povo. E como eu tenho pedido, eu peço ao Senhor diante da Tua igreja, que não seja a minha palavra, mas a Sua. Espírito Santo, tome os meus lábios e fale conosco aquilo que precisamos ouvir, aquilo que necessitamos ouvir. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, coopera comigo nesta noite, coopera conosco, operando sinais,
prodígios e maravilhas. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo que o Senhor está realizando, que por tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, meu coração está muito acelerado aqui. Na segunda-feira, quando Estevão nos mandou a mensagem falando que o pastor Ivanildo nos pediu para estarmos ministrando a palavra do Senhor na quinta-feira, hoje, eu aceitei, amém, e lá no meu serviço mesmo eu falei com Deus: Senhor, o que o Senhor tem para nós, para a sua igreja? E continuei o meu serviço, continuei no dia. Quando deu mais ou menos no final da tarde, o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa passagem de Marcos capítulo 9, a partir desses versos. E o que o Espírito Santo me fez frisar foi a partir do verso de número 17, mas o mais precioso é do 21 em diante, que diz assim: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Na versão internacional, esse verso está assim: se tu podes. Jesus volta a pergunta para o Pai: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E o Senhor começou a falar ao meu coração sobre o perigo da incredulidade. O perigo da incredulidade. O significado da palavra incrédulo é aquele que não crê, ou duvidoso, ou aquele que duvida. E no decorrer da semana eu tenho meditado nessa palavra e o Senhor tem falado ao meu coração sobre isso. A incredulidade. A incredulidade, ela é uma arma maligna, satânica, que Satanás ele tenta lançar sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, porque ele sabe, se nós deixarmos de crer no Senhor Jesus, nós deixaremos de viver aquilo que Ele tem a fazer e realizar na nossa vida, não é verdade? Porque a própria Bíblia diz aqui para nós: tudo é possível àquele que crê. E aqui nos vem dizendo que este homem, ele crê em Jesus. Ele crê em Jesus porque ele foi até Jesus levar o seu filho, porque ele acreditava que Jesus Cristo podia curar, libertar aquele filho dele que sofria desde quando era criança. E ele chega, Jesus ainda estava no monte, com Pedro, Tiago e João, e alguns ficaram lá. E quando Jesus desce do monte, Jesus vê aquele alvoroço, Jesus chega e pergunta o que está acontecendo, e logo, rapidamente, esse pai desse menino sai e começa a falar com Jesus: olha, eu trouxe meu filho que está miseravelmente endemoniado, ele tem um espírito mudo, e esse demônio pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água, e está fazendo um escarcéu na vida dele desde quando ele era criança. E eu trouxe para os seus discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio. E o Senhor já começou a falar no meu coração sobre uma lição que eu aprendo aqui, que na minha vida, na sua vida, muitas das vezes, Deus vai permitir que quando eu e você pedimos um servo dele, um homem de Deus, uma mulher de Deus para orar, nada vai acontecer. Por quê? Jesus, ele não quer que você peça, ele quer que você peça a pessoa certa, e ele é a pessoa certa. Jesus, ele é aquele que pode fazer o impossível acontecer. Então, tem coisas que, muitas das vezes, nós pedimos a pessoas que não podem nos ajudar, que não podem nos fazer nada por nós, porque Jesus, ele quer que eu e você se acheguemos a ele pessoalmente. Podemos ver que esse homem chegou até os discípulos, pediram, nada aconteceu. E quando Jesus chega, ele expõe o seu problema. E Jesus começa e pergunta para ele: há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo está assim? Desde quando ele era criança. Aí ele vira para Jesus: mas, se tu pode fazer alguma coisa,
se tu pode fazer alguma coisa, nos ajuda. E o Senhor falou ao meu coração que a incredulidade, ela nos impede de viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Quando deixamos a falta de fé, a falta de confiança no Deus que tem falado conosco aqui através da sua palavra, através dos seus servos, que pode todas as coisas. Quando nós deixamos de crer que Jesus Cristo tem o poder e o controle de tudo nas suas mãos, quando nós deixamos Satanás, através de um dado, lançar uma seta de dúvida no nosso coração, nós nos impedimos de viver milagres de Deus. Lá em Gênesis 12, a Bíblia vem falando que quando Deus chamou Abraão, Deus só vira para ele e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da parentela do meio da casa dos teus pais e vai a uma terra que eu vou te mostrar. E lá eu vou fazer de você uma grande nação. Se Abraão tivesse sido incrédulo àquilo que Deus tinha falado a ele, ele tinha sido este homem que é lembrado até hoje, o pai de multidões. Se ele tivesse dado ouvido a muitas pessoas dentro da família do seu pai, creio eu que falar para ele: você está ficando louco. Qual Deus que falou com você? Como é a imagem dele? E ele, conjecturando, ele dizia: eu não sei como é a imagem dele, mas ele falou no meu coração, e isto arde no meu coração. Eu acredito que é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus poderoso que falou, e se ele falou, eu vou fazer. Imagine ele chegando para a sua esposa Sarai, e falando: Sarai, olha, que Deus depois transformou o nome em Sara. Sarai, olha, Deus, o Deus invisível, falou para nós abandonarmos tudo que nós temos aqui na nossa parentela, no meio da casa dos nossos pais, e seguir ao rumo a uma terra que Ele tem prometida para nós. Mas aonde é essa terra? Eu não sei. Ele falou que vai mostrar o caminho. Se Sarai não tivesse acreditado que realmente Deus teria falado com o seu esposo, ela seria lembrada até hoje como mãe de multidões? Não. Porque o objetivo da fé é fazer você desacreditar que Deus pode tudo. E Deus, Ele realmente pode. Aqui, diante dessa palavra, esse homem fala para Jesus: mas se tu podes. Ele achou que por causa dos discípulos não poder expulsar o demônio, ele achou que Jesus era igual, ele não conhecia Jesus. Mas eu e você conhecemos quem é Jesus. Eu e você sabemos que Ele é poderoso, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim, que Ele é o Deus todo-poderoso que em breve voltará para buscar a sua igreja. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então, para que deixar a dúvida, a fé, a incredulidade tomar conta de nossos corações? E Deus deu essa palavra para mim, para você, por quê? Infelizmente, a fé tem tomado corações dentro da igreja. Quantas vezes, quantas pessoas estão entrando por essas portas, mas não crê que Jesus pode mudar a situação em que ele quer estar vivendo? E Jesus fala para mim, para você: não deixe essa dúvida entrar no seu coração, porque Ele pode. Não deixe Satanás minar essa seta maligna de incredulidade na sua vida, porque Ele tem o poder de tudo na mão dEle. Ele pode. Abraão, ele viveu o sobrenatural de Deus, ele foi chamado amigo de Deus, porque ele ouviu e ele creu. O significado da palavra crer quer dizer confiar em Deus. Ter fé em Deus, está totalmente convicto de que Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E que Ele está no nosso meio e pode curar, e pode libertar, e pode transformar, e pode fazer milagre nessa noite. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, porque Deus quer que eu e você vivamos o sobrenatural dEle hoje. É muito bom lembrarmos dos feitos que Deus fez no passado na nossa vida, como Deus nos usou, como Deus curou através das minhas e das suas mãos, como Deus fez no passado, mas Ele quer que eu e você vivamos milagres no presente hoje. Mas para viver assim, e isso é somente ser cheio da presença de Deus,
É somente deixar que Deus conduza a sua vida, não deixando nada e nem ninguém falando que Deus não pode fazer, porque Ele pode. Ele pode fazer. Então, se eu e você queremos que Deus realize maravilhas em nós, não deixamos o nosso coração, a nossa mente, dar lugar para essa seta maligna que é a incredulidade. A incredulidade, ela nos impede de viver o sobrenatural de Deus. Deus, Ele quer fazer na sua casa, na sua vida. Deus, Ele quer te encher de uma forma poderosa, que você fique maravilhado de quão grande é o poder dEle. Deus, Ele quer se revelar a você a cada dia mais. Ele quer fazer de você um homem ou uma mulher cheio dEle para fazer diferença aonde você for, para que as pessoas olhem e vejam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Quando você abrir sua boca, as pessoas veem que saem palavras de virtude. Por quê? Ser discípulo de Jesus é isso. É ser imitador, igual a Ele, seguidor dEle. E Ele nos deu poder, nos deu autoridade para fazer obras maiores da que Ele já fez. Então não deixe, igreja, que está aqui nessa noite, que está em casa, a incredulidade minar a sua fé em Deus, em Jesus Cristo, porque é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Que a incredulidade domine o seu coração e você já não ora mais, você já não tem mais fé para ler a Bíblia, você já não acredita que Deus opera em milagre hoje. E a Bíblia fala que Ele não muda, Ele é imutável. A Bíblia fala que Ele é todo poderoso, Ele pode e Ele quer. Jesus vira para aquele homem e fala: se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Retornando para ele que o problema não estava em Jesus, o problema estava em quem? Nele. Porque, devido à situação que ele tinha passado com os discípulos, ele deixou a dúvida entrar em seu coração. E a dúvida entrou. E Jesus alerta ele: eles não puderam, mas eu posso. Eles não puderam, mas eu posso. Eles não puderam fazer, mas eu faço, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus e tenho milagre para fazer na sua vida. E Jesus está dizendo para mim e para você que muitas das vezes o milagre não acontece, a transformação não vem, o sobrenatural de Deus nós não vivemos. É por quê? Por causa de nós, que limitamos o poder de Deus. Deus está mandando fazer, mas Senhor, será que vai dar certo? Eu não consegui ainda a condição que eu tinha, mas se Deus falou para fazer, faça, porque Ele se responsabiliza. Se Deus mandou ir, vá, porque Ele está no controle, assim como Ele foi com Abraão. Abraão, sai, e eu serei contigo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E está entendendo? Que Deus quer fazer, mas só não fez ainda por causa da sua incredulidade. Está entendendo que Deus não mudou ainda porque só depende da sua fé, você não tem tido fé. E Jesus fala para você nessa noite, para mim nessa noite: tome uma posição de crente, crente crê em Jesus. Crente confia que Jesus faz, não fica esperando a condição, não fica esperando a situação melhorar, não fica esperando mais resposta que Deus já tem dado. Aleluia! Se Deus falou para ir, vá. Se Deus falou para fazer, faça. Se Deus falou para confiar, confie. Porque é Ele que está no controle da sua vida, igreja. Ele não perdeu o controle de nada. Somos nós que achamos que Ele não pode, mas Ele pode. Jesus, a Ti toda a glória. Aleluia. Jesus pode. Vai ficar esperando até quando? Vai abrir mão por causa da perseguição, por causa da dificuldade? Porque se levantaram contra a sua vida, vai deixar de fazer? Não deixe, porque aquele que chamou é fiel para cumprir o que te prometeu. E se Ele está contigo, pode se levantar o inferno do mundo, mas Deus te dará vitória. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu, você, nós somos a igreja. Então, se nós cremos nele, nós vamos usufruir do milagre dele, no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia!
Como eu já falei aqui, a segunda lição que eu tiro é essa: a incredulidade nos faz duvidar até mesmo e desacreditar no poder de nosso Senhor Jesus. E como eu já disse aqui, Jesus, Ele é o quê? A Bíblia diz que Jesus, Ele é Rei dos Reis. Jesus é Senhor dos Senhores. Jesus é o princípio da criação de Deus. Jesus é o alfa, o ômega. Jesus é o princípio e o fim. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Jesus, Ele é o todo-poderoso. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é o bom pastor. Jesus, Ele é poder de Deus. Jesus, Ele é Rei. E nada é impossível para Ele. Como Ele mesmo disse, foi-me dado todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o poder está nas mãos dele. Você serve um Deus que é poderoso. Olha como Deus falou conosco domingo. E olha como Ele está falando através da sua palavra. Então, para que duvidar? Para que ficar com medo? A única coisa que o medo faz é nos paralisar. Porque o medo em excesso, ele faz isso, ele nos paralisa. Nós não temos força e nem ação para prosseguir e nem retroceder. Nós ficamos estagnados. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que se te mostra frouxo no meio da angústia, no dia da angústia, a sua força é pequena. E a única maneira de se mostrar forte, não na minha força, não na sua força, mas na força de Deus. Como foi falado aqui no princípio pelo diácono Otávio, se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Quem será contra a minha vida, contra a sua vida, quando estamos em comunhão com Deus, uma vida cheia do Espírito Santo e fazendo a vontade de Deus? Nada e nem ninguém. É por isso que Satanás está tentando colocar dúvida no seu coração, falando que não adianta você orar mais, que essa situação não tem como se reverter. Falando que não adianta você jejuar, não adianta você pagar o preço, porque não tem jeito. Falando que Deus não opera mais hoje. Deus operou no passado, Deus usou no passado. Não, Deus usa hoje, Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer se revelar a ti. Ele quer fazer de mim e de você instrumentos usados poderosamente na mão dEle. Ele quer trazer o sobrenatural de Deus na igreja hoje. Ele quer que eu e você vivamos isso, igreja. Entenda isso. O Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração. Há mais de um ano eu tenho orado por isso, porque Deus tem falado que Ele quer fazer o sobrenatural na igreja. Coisas que pessoas vão ver, vão ficar estupefatas de tão grandiosa que Deus tem a fazer aqui. Eu creio, é isso mesmo, eu creio. E a Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Esse homem, quando ele entendeu que o problema ele falou: Jesus, chorando, ajuda-me na minha incredulidade. E diz a Bíblia que Jesus expulsou o demônio e o menino foi liberto. Ele reconheceu que para ele poder viver o sobrenatural de Deus não dependia de Jesus, dependia dele. E Deus fala, mais uma vez eu insisto em falar isso, que não depende de Jesus, depende de você. Como foi falado aqui no domingo à noite, pagar o preço, abrir mão daquilo que Deus está falando para você abrir, e fazer aquilo que Deus está falando para você fazer. Orar mais, jejuar mais, buscar mais a Ele, ter mais intimidade com Ele. Fala comigo, fala, Ele quer que você fale com Ele o seu problema. Como Ele disse a Jeremias, clama a mim, fala comigo, e eu responderei. Eu anunciarei coisas grandes, coisas firmes que você não sabe. Aí o apóstolo Paulo vem dizendo que aquilo que os olhos não viu, e que o ouvido não ouviu, e que nem subiu ao nosso coração, que a gente nem imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que têm prazer em estar na sua presença, para aqueles que têm prazer em ter intimidade com Ele, para aqueles que anseiam a cada dia mais dEle. Ele quer realizar, mas não deixemos, para que Ele venha realizar, não deixemos a incredulidade nos dominar, a dúvida. Será que vai dar certo, Senhor? Será que eu vou conseguir? Será que realmente o Senhor está na situação, no controle? Mais uma vez Deus disse que Ele está. Então não perca mais tempo. Não perca mais tempo, porque não é hora de perder tempo. O inimigo tem sido vitorioso muitas vezes, porque nós temos perdido tempo duvidando do poder de Deus.
como eu acabei de ler aqui. Só algumas virtudes, alguns nomes de Jesus, tem muitos. Ele é Deus, sempre existiu, sempre existirá. E você serve a Ele, eu sirvo a Ele. E eu creio, e falo com a minha esposa, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Eu falei com ela, esses dias nós estávamos meditando na palavra de Deus e orando ao Senhor, o Espírito Santo nos deu uma palavra, eu falei, olha, vamos permanecer em Cristo, vamos nos humilhar, vamos perseverar, porque Deus tem grandes coisas a fazer na nossa vida. Eu creio que Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida, jovem, igreja. Eu creio que Deus tem grandes coisas a fazer na vida desta igreja, pastor Ivanildo. E Deus trará muitos, mas depende de eu e você tomarmos uma decisão de parar de duvidar, se unir, não deixar o diabo lançar setas de dúvida, de incerteza, de medo em nossos corações. Não dar o nosso ouvido para Satanás com divisões, com contendas, com fofoca, com dissensões, porque isso é tudo obra de Satanás. E diz a Bíblia que um reino dividido, uma casa dividida não subsiste. Então vamos parar. Vamos parar de ficar dando atenção a picuinhas. Vamos parar de ficar dando atenção a dissensões. Vamos parar de ficar dando lugar para a nossa carne, porque isso é obra da carne. E vamos nos prostrar diante de Deus. Vamos orar uns pelos outros. Vamos nos unir. Porque uma igreja unida, nós vemos na Bíblia Sagrada, que não tem inferno que resista. Diz a Bíblia Sagrada que os apóstolos estavam unidos, e os discípulos, quando eles oraram, tremeu o lugar em que eles estavam, e foram todos cheios do Espírito Santo. Deus quer fazer isso em nosso meio. Em nome de Jesus, Ele quer fazer. Todo espírito de rebeldia seja repreendido no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus tem que cair por terra toda ação da carne. Aqui tem crente, aqui tem homem e mulher de Deus. E Deus nos chamou para isso, para sermos um. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um. Aleluia! Vamos fazer a obra de Deus, ganhar almas, porque tem almas se perdendo. Parar de ficar com isso. Parar de ficar de mimimi. Deus não se agrada disso. E isso impede o agir de Deus. Isso impede o que Deus tem a fazer, que é grande, eu creio, e eu vou ver. O que Deus vai fazer aqui é sobrenatural. Por isso Ele tem nos incomodado para orar pela igreja. Não espere somente pelo seu pastor. Estava falando com Deus, terminando. Não sei porquê, não é para me falar nada disso, mas o Espírito Santo falou, o que é que eu falo? Eu falo. Senhor, o que eu posso fazer na tua casa? O que eu posso fazer pela igreja? O Espírito Santo falou comigo, no começo do ano, na virada do ano, jejua pelos pastores, pelos obreiros, jejue pela igreja, pelas irmãs, jejue pelos os jovens, pelos líderes dos jovens. E alguns dias da semana o Espírito Santo tem me tirado para isso. Jejue pelo seu pastor, jejue pelas irmãs, igreja. Jejue para que Deus venha derramar poder, para que Deus venha trazer os jovens, para que Deus venha trazer os homens, as mulheres, e seja diferença na sua casa, seja diferença no seu trabalho. Abra sua boca somente para falar de Jesus, para falar que glorifica Ele, aleluia. E você vai ver as coisas mudar. Se não tem mudado até hoje, por quê? Não é Jesus, às vezes somos eu e você. Então vamos deixar de ser incrédulo e vamos ser crente. Porque Jesus te ama e tem uma grande obra na sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de